ao Cordeiro que está assentado, seja glória. E aí, queridos, mais uma vez estamos juntos e eu estou muito feliz por Deus estar me dando a oportunidade de falar sobre Jesus, de falar sobre esses 25 dias, sobre quando Deus se fez carne, né? O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, e é maravilhoso, é tremendo, é sobrenatural. E o que eu gostaria de falar hoje com você é sobre um texto, Isaías 53, que a gente já leu 53 um dia desse, mas eu queria ler só um versículo. E a minha pergunta é: será que alguém está com o coração queimando? Guarde isso aí, alguém está com o coração queimando. E diz aqui, versículo 7 do capítulo 53 de Isaías, diz: ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Essa aqui é uma profecia sobre o Messias no Velho Testamento. Nós falamos sobre isso, nós lemos. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 8, versículo 26. Vocês conhecem essa história e é fascinante. Filipe, ele foi arrebatado, né? E ele daí a pouco estava caminhando num lugar e tinha um homem numa carruagem, um etíope. Ele estava numa carruagem lendo num livro. E aí o Filipe começou a caminhar perto dele. E aí o Filipe perguntou: o que você está lendo? Aí o cara falou: eu estou lendo... Estou lendo isso, assim. Vamos lá agora, vamos tentar achar aqui. Então o anjo do Senhor falou a Filipe, lhe ordenou: apronta e vai em direção ao sul pelo caminho do deserto que desce de Jerusalém. Ele largou um avivamento e foi para lá. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. Ele estava lendo exatamente essa passagem. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Ou seja, na verdade, Filipe foi arrebatado no final da pregação, né? Que ele foi caminhando lá pregando pro cara. E ele aproximou, Deus falou: aproxima da carruagem, aproxima desse cara. E então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que estás lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. E então aqui Filipe começa a falar com ele: deixa eu te explicar, isso que você está lendo, que foi profetizado lá em Isaías 53, aconteceu. Há 33 anos atrás, ele se fez carne e cresceu no nosso meio, habitou entre nós. E eu conheci ele foi morto, morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai. E o eunuco falou: mas que é isso? Meu coração está queimando e eu não entendo essa palavra. Meu coração está queimando com muitas perguntas, com muitas coisas, e eu não consigo compreender. E quando eu estava pensando nesse versículo, eu pensei: tem tanta gente que nos assiste, ou que nos vê, ou que por acaso abriu esse vídeo aí e o seu coração está queimando. E você não sabe que está queimando, é porque o Espírito Santo está trabalhando com você. E ele está falando: sabe de uma coisa, filho? Eu me manifestei em carne para tocar na sua vida, para restaurar a sua vida, para mudar a sua história. E eu quero abençoar você hoje, dizendo: sabe, alguns de vocês talvez não saibam, você está voltando. Interessante, o etíope estava voltando, e o coração dele queimando, e o coração dele agitado. Ele lia e não sabia
E ele falou, por favor, me esclareça, eu não vou gastar muito tempo nisso. Aí o Felipe começou a esclarecer ele e falou, por favor, fala mais comigo. Ele começou a falar, esse aqui é Jesus, esse aqui é Jesus, esse aqui é o Cordeiro de Deus. E aí aquele etíope, ele falou o seguinte, ele falou, eu quero, tem água ali, me batiza. E ele foi batizado, e aí depois você sabe o resto da história, Filipe foi arrebatado, e eu me lembro uma vez, eu estava em Washington, na capital dos Estados Unidos, era uma época de inverno, estava muito frio, e eu me lembro que eu peguei um táxi, e quando eu entrei no táxi, eu perguntei ao motorista do táxi, só para conversar, né, para bater papo, falei, você é da onde? Ele falou, eu sou da Etiópia. E aí eu perguntei ele assim, falei, então, tem cristão lá, tem muito cristão lá. Ele olhou para mim assim, como se tivesse ofendido, e falou, você não sabe? Nós temos o evangelho lá desde a igreja de Alexandria e tudo mais. Aí eu fiquei envergonhado, porque eu lembrei, falei, ixi, eu me esqueci que Filipe tocou o etíope, e o etíope voltou para a Etiópia e levou o evangelho para lá. E ele falou, nós temos desde aquela época, eu fiquei até assim, falei, é verdade, me desculpa. Mas sabe de uma coisa, você não tem ideia, o seu coração está queimando porque você precisa encontrar isso, descobrir que isso que está queimando aí no seu coração é você descobrir que Jesus veio em carne, viveu entre nós, morreu morte de cruz, desceu ao inferno, tomou as chaves da morte, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai e em breve voltará e esmagou a cabeça da serpente. Só para você saber, nós amamos a sua vida. Deus te abençoe. Aleluia.